comentar com vocês nesse vídeo sobre a grande vitória do Galo sobre o Sport pela Copa do Brasil. 2-0 na Arena MRV. Um resultado que poderia ser muito mais extenso, né? Em virtude da maneira como jogou, da intensidade absurda, colossal, que a gente viu nessa equipe do Galo do começo ao fim da partida, né? De novo, a gente percebe uma equipe com protagonismo, com muita seriedade dentro de campo, muita seriedade. É uma pegada impressionante. Certamente há questões ainda em que a equipe pode evoluir. Acho que nessa troca de passe curta, acho que a gente pode imprimir um pouco mais de velocidade aí. Podemos pensar, presumir um pouco mais de velocidade nessa troca de passe. Acho que também o sistema defensivo tem apresentado um crescimento impressionante, né? Apesar de que nessa partida a dificuldade para lidar com o adversário não foi das maiores, porque a marcação se encaixou a partir de ações do próprio sistema de jogo, ações em vários espaços do campo, evidentemente, né? Então, não houve tanto problema assim. E mesmo nesse sentido, eu diria que não foi em virtude da fragilidade do adversário, foi em virtude da qualidade mesmo do time do Galo e de um modelo de jogo que está se sofisticando. Tem muito ainda a se sofisticar, mas já impressiona pelos resultados e já impressiona também pelo desempenho. Impressiona também pela atitude, pela vontade, pela disposição com que os jogadores entram em campo. Todos, né? Todos os jogadores que entram em campo hoje e todos estão a receber oportunidades do técnico Milito na medida do possível, né? Estão tentando entregar, no mínimo, disposição, vontade. A gente pode falar, é o mínimo que se cobra de um jogador de futebol, disposição, vontade, sobretudo quando ele joga no time como o Galo, sobretudo também quando ele joga no time como o Sport, que também é um clube enorme aqui do futebol brasileiro, que também tem que ser considerado aqui nessa análise, né? Mas não é o que a gente vê sempre no futebol, questão de disposição, vontade e tal. Mas você pode considerar que isso, embora seja importante, seja necessário, né, e que precisa evidentemente acontecer durante todo o tempo, há algo de diferente nesse time do Galo, né? A maneira como isso aí é processado no jogo é muito diferente. Por quê? Porque a vontade com que o Hulk vai para a jogada no primeiro minuto da partida é a mesma vontade que ele vai para a jogada no último minuto da partida, se ele ainda estiver em campo. E assim como acontece com o Hulk, acontece também com todos os jogadores, né? Agora, tudo bem, até aí a gente pode falar, isso mostra que o jogador tem muita disposição, que o jogador realmente é sério, que o jogador fez tudo isso, tá correto. Mas como é que consegue? Esta é uma pergunta que se impõe, né? Como é que consegue do primeiro ao último minuto ter a mesma postura, né? E conseguir, evidentemente, executá-la, se durante todo o jogo o que a gente percebe é intensidade? Como uma equipe intensa consegue ter esse desempenho? Como uma equipe com essa intensidade consegue ter um jogo muito parecido do começo ao final? Como os jogadores, quaisquer que sejam, conseguem entregar tanto desempenho, tanta intensidade, tanta vontade, tanta disposição no primeiro minuto e no último minuto da partida? Este é o ponto importante. E aí a gente tem que ir para o quê? A gente tem que ir para o esquema tático. A grande qualidade desse time do Galo é o esquema tático. E aí estamos falando da qualidade do trabalho do Gabi Milito, evidentemente, né? O esquema tático é que empodera tudo isso. O esquema tático é que facilita todos esses processos. O grau de ajuste de um esquema tático facilita absolutamente tudo dentro de campo. Até mesmo a condição física dos jogadores. O jogador consegue, evidentemente, ter essa condição de atacar o adversário, gerar dificuldade para o adversário, com um grau de importância no primeiro minuto da partida e com um grau de importância muito parecido no último minuto da partida, em virtude dos ajustes do esquema tático, que faz com que esse atleta tenha um desempenho, tenha uma ocupação de espaço correta, né? Ataque o espaço da maneira correta, no momento certo e assim por diante. Então isso vem do entendimento do esquema tático. E é justamente no entendimento do esquema tático que eu acho que o Galo ainda tem muito a evoluir. Uma pergunta feita por um amigo meu, né, membro do canal Josa Novales, o Matheus, que perguntou: Josa, do que você acha que esse Galo ainda tem a evoluir? Você acha que ainda pode evoluir muito? Acho que sim, acho que pode evoluir nessa questão, por exemplo, dessa troca de passe com mais velocidade, porque a intensidade já se apresenta nessa questão aí. Acho que pode evoluir também ainda mais na própria condição física, paradoxalmente, né, dos jogadores, na condição física dos jogadores. Porque quanto mais os jogadores entenderem, né, profundamente as ideias do técnico, o que é o esquema tático, o que ele pretende, menos eles vão se desgastar durante a partida. E, evidentemente, quanto menos esses jogadores se desgastarem, mais vão conseguir entregar na intensidade dentro de campo. Então tem muito a evoluir aí também nessa questão. Claramente tem a evoluir na confecção dos gols, né?
né, na finalização, evidentemente, porque já está conseguindo criar, né, a equipe consegue criar. Quando a bola chega no meio de campo, do meio de campo para frente, a gente percebe um destino importante para essa bola, ela vai chegar muito arredondada ali para a finalização. Este é um ponto também bastante interessante. A maneira como a bola chega para a finalização, né? Temos muitas equipes no futebol brasileiro hoje que cria muito, mas que não consegue ter uma finalização com muita precisão, com muita qualidade, porque a bola não chega tão redonda assim, ela não é tão trabalhada, né? Então você não envolve tanto o sistema defensivo do adversário nessa confecção da jogada, né? Então você não compromete muito, né, o adversário em alguns processos, no processo inicial e sobretudo, né, no processo intermediário da jogada. Então quando um sistema defensivo teme, percebe que é muito complicado o que está acontecendo, né, e aí percebe que tem que dar o ataque ao portador da bola, tem que atacar o time adversário imediatamente sob risco desse time chegar com muita força e com muita qualidade ali a sua área. Então o que faz esse sistema defensivo? Ele vai gerar um processo de ataque ao portador da bola, ataque aos espaços, tentar recuperar essa bola do adversário nessa fase intermediária, sobretudo. Não é na fase final, é na fase intermediária, até porque uma sensação que esse sistema defensivo tem neste momento é uma sensação completamente correta. Ou seja, eu preciso atacar esses caras porque eles estão chegando com muito perigo aí. Olha como é que eles estão fazendo, como é que eles estão processando a jogada. Se eles me chegam aqui na área, aqui nessa etapa final, com essa qualidade, eu vou ter muita dificuldade para executar a marcação e evitar esse gol. Então eu tenho que ir para o combate e vão para o combate nessa etapa intermediária, e nessa etapa intermediária os adversários do Galo estão com dificuldade para marcar o Galo. A bola consegue sair redonda desse processo de marcação, desse incômodo gerado pelo adversário, e ela chega muito arredondada para os atacantes ali na fase final, que é só finalizar. E aí a gente tem, evidentemente, tem tido também um problema e é necessário evoluir. Então também há muito a evoluir nessa questão aí, porque os jogadores estão presos ainda a uma maneira de jogar, em vários aspectos, tá? Uma maneira de jogar antiga, né, do técnico anterior, né, em que essa bola chegava de uma forma muito diferente e o comportamento dos jogadores ainda é ditado pela maneira muito diferente com que essa bola chegava. Então eles precisam se adequar a uma nova forma de jogar do Galo, né? Isso já está acontecendo, mas pode melhorar muito mais ainda. Então, questão de finalização é algo no qual o Galo pode e deve evoluir muito, na minha opinião. Nessa partida, conseguiu jogar muita bola, fez 2 gols, poderia ter feito muito mais. Primeiro tempo arrasador, já no começo, menos de 10 minutos, já era uma blitz impressionante sobre a área do Sport. E, evidentemente, precisamos falar do Matheus, que jogador espetacular, né? É esse goleiro do Sport, realmente é muito bola esse goleiro, certamente vai ser um dos melhores, se não o melhor da Série B, né? E certamente no ano que vem estará detonando na Série A, porque o Sport não vai ficar na Série B. Tá? O Sport está jogando muito, o Sport está muito bem. Ah, mas você está falando que o Sport está muito bem depois de um jogo desse? Sim, estou falando que o Sport está muito bem, mesmo depois de um jogo desse, tá? Porque nessa partida não faltou disposição, né, do Sport, não faltou tentativa do Sport. O Sport foi amassado sim pelo Galo, mas foi muito em virtude da qualidade do jogo do Galo e não em virtude de problemas do Sport. Eu estava a ver, né, no X, né, algumas informações, né, durante o jogo, vendo ali a repercussão do que estava acontecendo em campo, e fiquei completamente assustado, né, por me deparar com inúmeros torcedores do Sport criticando demais a equipe, criticando o Sosso, que não teve preparação pro jogo, que não entendeu o adversário. Pelo amor de Deus, gente, como assim não entendeu o adversário? Né? A gente tá falando de uma máquina de jogar futebol que tem 10 partidas com esse novo técnico e teve 7 vitórias e 3 empates. 7 vitórias e 3 empates. Eu vou entregar para a torcida do Sport uma informação sobre isso daqui a pouquinho, quando eu tocar um pouquinho mais na equipe do Leão. Tá? Então a gente teve uma equipe sabendo trabalhar, chegada ao campo de ataque com muita facilidade. Essa facilidade não foi ditada pelo comportamento do rival, essa facilidade foi ditada pela qualidade do time do Galo, né? A gente vê a equipe, portanto, fazendo com que essa bola chegasse com muita facilidade para finalização. Gol no começo da partida, gol anulado, enfim, com 10 minutos já tinha sido um arraso e 1-0 foi o mínimo, né? Pelo que fez o Galo. No primeiro tempo a gente sai do jogo achando que a situação poderia ser muito pior para o Sport. E o que acontece? O que acontece é que no segundo tempo, já nos primeiros minutos, a gente percebe que o Galo voltou do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito. E isto é a seriedade do técnico. Porque se o técnico não é sério, ele fica brincando, ele fica lá, enfim. Ele fala que tá tudo muito bem, tem que jogar desse jeito mesmo. Não. Você tem que empoderar o jogador, não somente em termos de ideias, né? De, enfim, trabalhar as emoções do jogador, mas também tem que
educar a emoção do jogador, né? E acho que foi precisamente o que aconteceu ali no intervalo, porque os jogadores voltaram com uma percepção do jogo. Era como se o jogo tivesse 0-0 e o Galo precisasse de qualquer maneira fazer gols para vencer a partida. Impressionante a seriedade do Galo no segundo tempo, que leva ao segundo gol, de novo gol anulado, de novo bola na trave. Foram bolas na trave, foram gols anulados, enfim, 2 gols. De fato, foi muito pouco, tá? Ficou no lucro o Leão da Ilha aí com esse resultado em virtude da qualidade do jogo do Galo. Na entrevista coletiva, de novo, o Milito arrasa, né? Muita educação, muito conhecimento, muita, enfim, precisão nos comentários, enfim. Tá indo no caminho certo. E acho que nesse sentido, se continuar desse jeito, o Galo pode entregar muita felicidade para sua torcida ao final dessa temporada de 2024. Sobre o Sport, gente, porque a gente precisa falar de outra equipe gigante do futebol brasileiro, né, que está na segunda divisão, mas precisamos respeitar, né? Não tinha muito o que fazer, né? O que a gente percebe hoje, olhando essa equipe, é que tem muito a evoluir ainda com o trabalho do Mariano Sosso, algumas peças que parecem ainda precisar de um encaixe melhor. A gente viu que a troca de passe poderia ser um pouco mais curta, assim, durante essa partida, mas era muito difícil, porque aí você teve uma boa equipe da Série B, né? Uma boa equipe da Série B, a melhor equipe da Série B, certamente, né? Que hoje seria uma equipe com dificuldades na Série A, neste momento, né? Jogando contra, talvez, a melhor equipe da Série A neste momento, né? Apesar do Palmeiras ser o que é, eu diria que talvez o Galo seja a melhor equipe hoje da Série A. A gente pode até colocar aí o Palmeiras em pé de igualdade, mas a solução do jogo, hoje, pela solução do jogo, hoje, eu até diria que o Galo está um pouquinho à frente do Palmeiras neste momento, pelo menos, né? Então foi uma boa equipe da série B jogando contra uma excelente equipe da Série A. Fica muito difícil, né? O que assim, salta aos olhos na equipe do Galo é o investimento, né? O elenco, né? Então, isso tudo não aparecia na temporada passada. Isso aparece agora porque o técnico sabe tirar isso dos jogadores. Então, ficou realmente muito difícil para o Sport. Não tinha muito o que fazer, né? O Leão nessa partida aí, infelizmente. E aí a informação que eu tenho que dar para o torcedor do Sport não é das melhores, né? Das 10 partidas que esse time do Galo do Milito praticou até o momento, foram 7 vitórias e 3 empates. 2 desses empates aconteceram na Arena MRV. O que eu tô falando com isso? Tô falando com isso que o grande problema que o Sport tem no momento é o seguinte, né? Daqui a um mês, quando o jogo da volta acontecer, esse time do Galo joga da mesma forma dentro e fora de casa. Esse time não reconhece mando. Esse time tende a jogar tentando controlar o jogo, buscando o controle do jogo, buscando o controle mental do adversário, com maior posse de bola, com maior número de finalizações, dentro e fora de casa, né? Então não vai ser uma surpresa, o Galo vai tentar praticar esse mesmo jogo na ilha. E aí, evidentemente, que o Sport vai tentar, enfim, evitar esse tipo de jogo, também colocando o seu futebol dentro de campo, ou pelo menos tentando colocar o seu futebol dentro de campo. Uma coisa, né, que eu discordo completamente de muitos torcedores do Sport, nas redes sociais, quando o jogo estava a acontecer, é que o Sport não tenha tentado. E este também é um outro grande problema para o Leão. O Sport fez suas tentativas, gente. O Sport chegou ali ao fundo do campo em algumas situações. O Sport teve algumas situações de finalizações, nada perto do que foi o arraso do Galo também nesses números aí, né? O problema, na verdade, foi a condição. Entende? Você teve uma clara imposição de um outro time pela qualidade em todos os sentidos. Entende? Então o Sport fez suas tentativas, sim, marcou. O Sport de repente não teve estudo do adversário. Isso é um absurdo, isso é uma besteira. Você falar um negócio desse, né? Falar que o Sport não tem. O Sport não marcou, não colocou suas linhas um pouco mais à frente e conseguiu, e conseguiria. Qual é a equipe que consegue hoje marcar alto essa equipe do time do Galo? É muito difícil. É muito complicado, entende? Então eu acho que neste caso aí podemos e devemos falar assim que foi muito mérito do adversário, torcedor e torcedor do Leão não podem e não devem ficar completamente insatisfeitos com o seu time, não. Apesar da derrota, eu sei, não tem que ficar aqui falando, perdeu, você tá falando tal. Eu sei, gente, mas há momentos que precisamos olhar para uma partida de futebol e falar o seguinte: o adversário venceu pelos seus méritos. Por mais que nos esforçássemos muito, não conseguiríamos uma vitória ou mesmo um empate nessa partida. E acho que foi justamente o que aconteceu neste jogo. Por isso que dá para salvar esse Sport, sim. É muito importante entender qual é o grande campeonato do Sport nessa temporada, entende? Tomar cuidado com aqueles que neste momento tendem
a usar um jogo como esse, gente, e uma derrota dessa, gente, para o Galo, né, usar esse tipo de coisa para detonar o trabalho do técnico. Não é momento, pelo amor de Deus, não é momento para isso, tá? Então muita calma nessa hora, que a temporada tá mal começando para o Leão, né? A gente sabe que o clube aí tem muita gente da mídia, inclusive, que às vezes atrapalha, né? O clube precisa de paz, sossego, paz, tranquilidade para conseguir trabalhar e conseguir voltar para a Série A ao final da temporada. Porque a despeito do Sport ser o favorito para mim para voltar, né, a gente sabe que a Série B, né, prega muitas armadilhas. E se o Sport não se ajudar, vai realmente ficar muito difícil para subir. É isso, gente. É isso.